Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, O Casal em uma Cadeira. Hoje eu vou falar para vocês sobre o hotel que a gente ficou em Orlando, na Flórida, da viagem que a gente fez, que eu tenho contado um pouquinho mais para vocês. Então eu vou seguir a ordem mais ou menos do que eu expliquei para vocês em Miami, ok? O que a gente achou, qual foi a nossa opinião sobre esse hotel. No Rosen Inn at Point. É um dos hotéis que é mais procurado por brasileiros para ficar em Orlando, e eu tinha bastante essa curiosidade de tentar ficar lá, já que eu vinha várias opiniões sobre o pessoal que ficou lá e acabou gostando, só tinha pontos positivos. Então eu resolvi tentar esse hotel e vi também que ele era acessível, então por que não? A grande dificuldade nos Estados Unidos é achar um quarto que não tenha banheira para ele poder tomar banho, para o Anderson conseguir tomar banho na cadeira de banho sem a banheira. Então eu verifiquei num vídeo institucional do hotel mesmo que tinha quarto sem banheira. Fiz lá minha reserva, informei tudo direitinho, que eu precisava de um apartamento para deficiente e que o banheiro fosse todo acessível, né, nessa parte. Então, quando a gente chegou lá, a primeira impressão que a gente teve, na verdade, eles deram o quarto errado pra gente. Era um quarto que tinha banheira, então não adiantava muito. A gente ficou esperando 1 ou 2 horas até que eles finalmente conseguiram colocar a gente num quarto que fosse totalmente acessível. O quarto que a gente ficou era numa parte térrea e era um apartamento antigo, não era dos apartamentos novos. Pelo que eu entendi, tem blocos que são mais novos, blocos que são mais antigos. A gente ficou num antigo. E por conta disso eu tenho uma série de críticas para passar para vocês. O banheiro ele era acessível, mas ele era bem pequenininho assim. A parte para tomar banho, o box, era muito pequeno. Ele era um corredorzinho assim, minúsculo. A cadeira de banho entrava ali assim na medida, bem pequenininho assim. Então foi essa a primeira crítica que eu tinha para fazer em relação ao banheiro. O de resto era ok. A cama eram 2 camas de casal que tinha no nosso quarto. Tinha também micro-ondas, tinha uma TV, tinha um ar-condicionado e geladeira, né? Um frigobarzinho. A grande dica é sempre comprar comida fora congelada, deixar lá e chegar à noite no hotel só esquentar no micro-ondas. É um micro-ondas mais antiguinho também, demora um pouco mais para esquentar, mas em relação a isso, tranquilo. Se você ficar num apartamento na parte de cima, acho que tem o primeiro até o segundo andar, tem elevador também. A cada bloco, a cada final de bloco, tem uma lavanderia que você pode utilizar. Você coloca só as moedinhas lá para ela começar a funcionar, mas também adaptado se você precisar fazer na lavanderia de cima e tal. É tranquilo em relação a isso. As demais áreas de lazer do hotel. Tinham 3 piscinas, uma delas era acessível sim, então tinha um elevadorzinho, a gente não chegou a realmente ir na piscina, mas a foto do elevador é mais ou menos essa aqui, que você consegue descer, né, até a água e subir sem a ajuda de ninguém, né, você só faz a transferência da sua cadeira para a cadeirazinha do elevador que te leva até a água. O pessoal da recepção foi sempre bem receptivo com a gente, não tivemos grandes problemas em relação a isso. A nossa diária, ela inclui estacionamento, então você ganha um cartãozinho desse aqui para colocar no carro, para identificar. Sempre que quando você vai sair ou entrar ou sair do hotel, você mostra o cartãozinho, eles te liberam, você deixa direto no carro. Então, em relação a isso, bem tranquilo, porque toda entrada de bloco tinha vaga de deficiente na porta, então super tranquilo em relação a isso. Que mais? A nossa diária ela não incluía café da manhã. Tem um restaurante que fica dentro do hotel que oferece café da manhã, mas era pago. Era, sei lá, de 10 a 15 dólares por dia. Pra gente acabar não compensando, a gente comprou um monte de coisa no Walmart e foi se alimentando disso de manhã, ou a gente saía mais cedo e ia pra algum outro posto, alguma coisa assim, e comprava.
os 10, 15 dólares como estava vezes 4 foi bem complicado de pagar. Mas era um café da manhã assim, bem americano, tinha tudo quanto é opção, um monte de fruta, tinha pão, tinham frios, bacon, ovo, todas aquelas coisas gordas assim, tinha bastante coisa. A única coisa é que ele é bem cheio, não é um espaço muito grande, então fica bem cheio. Às vezes você tem que esperar um pouquinho, liberar uma mesa para você conseguir utilizar, mas isso é meio que o de menos. Uma outra facilidade que o hotel oferece é um transfer que sai lá do hotel até a Universal Studios, para quem está indo para visitar os parques, no nosso caso a gente estava indo. Então a única coisa é que você tem que ir no balcão de informações na entrada do hotel, do lado da recepção, e falar para reservar. Você tem que reservar com 24 horas de antecedência. Tem sim ônibus adaptado para cadeirante, só que o único problema é que é um único ônibus. Então o que aconteceu com a gente? A gente estava marcado para ir num dia no Universal, a gente acabou mudando o dia do Universal que a gente ia, marcou o ônibus, mas não tinham grandes horários disponíveis. Você recebe um cartãozinho como esse na hora que você marca o seu ônibus para a Universal e ele já tem uns horários disponíveis. Por exemplo, você vai 7, 8, 9, 10 horas da manhã e você volta 5, 6, 7, 8 horas da noite, por exemplo. E aí você marca para 2 pessoas com o ônibus adaptado. Só que o ônibus adaptado só tinha 2 ou 3 horários. E como não batia o horário que a gente queria ir e voltar, porque a gente não aproveitaria tanto assim o parque, a gente acabou não utilizando, mas eu marquei. Tem que marcar com 24 horas de antecedência. A grande crítica que a gente teve desse hotel e que pesou muito pra gente quando a gente voltar, a gente não vai querer ficar nesse hotel, é em relação à limpeza. O nosso quarto era muito sujo. O banheiro não parecia que não era bem limpo. Sabe quando é aquele banheiro engordurado, assim? Enfim, não estava legal. O quarto era de carpete. Eu encontrei várias baratinhas e principalmente minhoquinhas, tipo larvinhas, assim, sabe? Muito nojento. Eu cansei de reclamar. A gente até ganhou um café da manhã grátis um dia, por isso que eu consigo falar um pouquinho melhor do café pra vocês. Mas mesmo assim, a gente reclamava, eles falavam que iam limpar. O quarto tava arrumado, mas ele não tava limpo. As minhoquinhas, as larvinhas continuavam lá, a baratinha continuava aparecendo. Então foi terrível em relação a isso. Eu fiquei até com contato de um gerente de lá, mas enfim, não tinha possibilidade de mudar a gente de quarto, porque os outros quartos acessíveis já estavam cheios, o hotel em si estava todo cheio, e aí a gente ficou de mãos atadas. A única coisa que eles conseguiam fazer é mudar a gente para outro hotel da rede, que era uma categoria inferior, e do outro lado da avenida, assim, bem longe de onde a gente estava, e que era uma localização boa. Então a gente não quis abrir mão disso, a gente segurou um pouquinho o nosso nojo e ficamos um pouquinho o restante do período lá. No total nós ficamos, foram 8 diárias para conseguir ir em todos os parques que a gente queria ir. Eles dão esse papel aqui para vocês na hora que vocês fazem o check-in. Dá pra ver que o hotel é bem grande, então tem vários blocos divididos por A, B, C, D, E, F, G e tal, que ele te indica como faz para ir do seu bloco até onde é a recepção, até onde é a saída. E aqui atrás ele fala do restaurante. Tem uma lojinha de conveniências também dentro do hotel que eu esqueci de falar, meio carinha, já vou adiantando, é bem para uma emergência, sei lá, quer tomar um sorvete, mas não quer ir até o Walmart para comprar, então vale a pena, porque tá ali pertinho, você só vai ali do lado da recepção e funciona, mas não tem tantas opções, por exemplo, de congelados, que era uma coisa que a gente buscou bastante. Tem uma outra lojinha de souvenirs, assim, de tudo quanto é bichinho da Disney, chaveirinho, camiseta, essas coisas também tinha lá dentro do hotel. Tem uma outra partezinha que tinha uma areazinha de lazer com sinuca, mas eu nunca via ninguém lá perto. Tinha sempre bastante gente nas piscinas, isso era bem comum. O melhor ponto desse hotel é em relação à localização. Ele fica na International Drive, perto do Point E mesmo, que é onde fala, onde tem aquela roda gigante, enorme,
onde tem vários restaurantes que a gente foi, onde tem o Olive Garden, que é um restaurante famoso italiano, depois eu vou fazer um post pra vocês sobre ele que a gente foi. Enfim, ele fica muito, muito, muito bem localizado. Tem uma Pizza Hut atravessando a rua, quer dizer, nem atravessando a rua, era bem na frente do hotel, assim. Atravessando a rua tem um museu muito legal para ser visitado também. Assim, a localização era impecável, a gente fez bastante coisa a pé ali. Então vale a pena em relação à localização. Mas eu talvez repensaria a questão da limpeza, que isso pesou bastante assim pra gente. Apesar de a gente não ter visto muitas reclamações em relação à limpeza, isso pra gente pesou bastante. Mas de resto, a acessibilidade super ok. O pessoal da recepção sempre ajudava a gente a colocar a cadeira, tirar do carro, colocar o Anderson no carro, tirar do carro, que a gente precisava de ajuda. Então, em relação a isso, bem tranquilo. Então é isso. Esse foi o Rosen Inn at Point Orlando. Espero que vocês tenham gostado e que ajudem vocês a tomar uma decisão de ficar ou não nesse hotel. Mas se for só em relação à acessibilidade, ok, ele está aprovado, com ressalvas. Um beijo, até a próxima e comentam bastante, curtam bastante, compartilhem bastante o nosso canal.